Esses setores do tipo lancha são setores mais dependentes do crescimento da economia. Ou seja, se a lancha está indo lá e vem uma onda, poxa, está subindo, a lancha vai junto, certo? E aí, a onda está caindo, vai quebrar a onda, a lancha vai junto, e assim por diante. Então, são setores que dependem mais do crescimento da economia, tá? E tem um setor que eu gosto muito nesse momento, tá? Que depende do crescimento da economia e que eu tenho dinheiro investido, tenho uma boa parte do meu dinheiro investido em ações nesse setor, que é o setor de construção civil, que taticamente, na minha avaliação, vale muito a pena investir agora. Taticamente, mas não é um setor para você investir sempre, como por exemplo o setor do tipo cruzeiro, que você pode investir sempre, não tem problema. Por quê? Não depende do ciclo da economia. Agora a gente está com a taxa de juros bastante elevada. E o setor de construção civil, o que acontece? Quando a taxa de juros está elevada, os preços ficam defasados. A gente tem construtoras, por exemplo, hoje, com o preço na bolsa está equivalente a metade do quanto vale o patrimônio da empresa. E a empresa não tem dívida, nenhuma dívida, tem um caminhão, tem centenas de milhões em caixa investido em renda fixa, rendendo ali, dando uma rentabilidade de renda fixa. Ou seja, a empresa não vai quebrar. Por quê? Ela consegue ter lucro só com o dinheiro que está investido, que está lá no caixa, está investido em renda fixa. Só que no momento que cair essa taxa de juros, independente de quando aconteça, daqui 1, 2, 3 anos, 3 meses, não importa. Quando cair essa taxa de juros, os preços dessas ações simplesmente explodem. Sobem 300%, 400%, 500%, 1000% a depender da ação. A gente já tem várias ações que subiram 1000% nesse setor no momento de queda na taxa de juros. Então, como a gente está numa taxa de juros elevada, que pode se manter elevada por um período de tempo maior, pode até subir mais um pouco, não tem problema, mas a gente já está num patamar extremamente elevado, eu gosto de me expor para aguardar o momento da queda nos juros, porque as ações desse setor simplesmente disparam nesses momentos, tá? Então é uma alocação tática que eu gosto de ter e daqui a alguns anos a gente conversa sobre essa estratégia que a gente está falando agora, tá? Um bom exemplo de uma empresa desse setor é a EZTEC, tá? Que na minha visão hoje é a melhor empresa desse setor de construção civil, tá? E basicamente, por que, né, que funciona dessa forma esse setor? A maioria dos imóveis no Brasil são comprados via financiamento. Então, quando a taxa de juros está elevada, tem pouca gente fazendo financiamento. Em geral, as pessoas estão com menos dinheiro, em geral, a inflação está alta, então isso corroeu o poder de compra do dinheiro das pessoas. Quando cai a taxa de juros, todas aquelas pessoas que tinham o sonho da sua casa própria, todas as pessoas que queriam comprar mais um imóvel, elas ficam com aquele negócio guardado dentro do peito que não conseguiram comprar e, poxa, caiu a taxa de juros, elas vão comprar. Então, quando cai a taxa de juros, fica mais barato o crédito, fica mais barato o financiamento, vão comprar e os preços dos imóveis disparam e a margem de lucro da construtora aumenta. Ela consegue vender mais e com uma margem maior. Então, o duplo efeito positivo, certo? Então, se a construtora tem uma dívida zerada, poxa, você quase não tem risco dessa empresa falir, né? E aí, o que acontece quando cai a taxa de juros? Naturalmente, a ação dispara e quando sobe a taxa de juros, a ação desaba. Então, você tem que fazer uma alocação tática. Em momentos com taxa de juros alta, é momento de se expor. Em momentos com taxa de juros baixa, é momento de sair fora. Não ficar querendo ganhar mais um centavinho. Simplesmente sair fora quando a taxa de juros cai bastante, tá? Outro setor, tipo lancha, que depende mais do crescimento da economia, é o setor de varejo, que vem sofrendo bastante, tá? Uma principal representação é a Magazine Luiza, tá? Esse setor ele também é muito dependente da taxa de juros, né? Quando a taxa de juros está muito elevada, acaba ficando mais caro o custo do crédito, muita gente compra pelo carnezinho. Como é que falava lá na Magazine Luiza? Carnezinho gostoso, alguma coisa assim, naquela propaganda que o pessoal fez um estardalhaço por causa da Luiza Helena Trajano. Então, é um setor que vem sofrendo bastante. Outro setor, vestuário, tá? Uma representação do setor de vestuário, lojas Renner. Por quê? Basicamente, numa crise, esses setores sofrem por quê? Poxa, primeira coisa que você corta, vou parar de comprar móveis novos, não preciso. Antes eu estava comprando porque não tinha nada para fazer com dinheiro. Agora, poxa, tem que trocar esse negócio aqui? Tem, mas espera, poxa, a situação não está muito boa. Então, você não troca. Magazine Luiza sofre. Ah, eu preciso de roupa nova? Até preciso, mas a coisa está meio apertada para a maioria das pessoas, então a maioria das pessoas vai dizer, não vou comprar agora, vamos esperar mais um pouco, vamos segurar porque o negócio está em crise, tá? Então o setor de vestuário sofre também. Shopping center, bastante dependente do crescimento da economia, por motivos óbvios, né? Tem muito mais circulação de pessoas em shoppings quando a economia está crescendo, porque tem mais gente empregada, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso para gastar, para consumir, para passear, né? Então acaba que os shoppings
eles faturam muito mais nos momentos de crescimento da economia, e quando está em crise, diminui bastante a circulação em shoppings, os shoppings acabam sofrendo. Um exemplo aqui é a Multiplan, tá? Deu uma ação do setor de shopping center. Outros setores que dependem também de crescimento da economia é, por exemplo, o setor de turismo, tá? Turismo, principal representação, CVC, tá? Naturalmente, quando as pessoas têm mais dinheiro no bolso, quando a economia está crescendo, elas viajam mais, e quando a economia está decrescendo, elas dão uma segurada, tá? Transporte, setor de transporte, aqui a gente está falando de empresas demodais, tá? Concessionários. O que eu quero dizer demodais? Vamos pensar numa empresa de pedágio, por exemplo, a Eco Rodovias, né? Tem muito mais circulação de carro, muito mais gente viajando em momentos de crescimento da economia. Então, tem muito mais pagamento a pedágios no momento de crescimento da economia e muito menos no momento de crise, né? Ao mesmo tempo, posso falar da Rail 3, né? Que é a Rumo Logística, que basicamente a gente está falando aqui de ferrovia, ao invés de falar em rodovia, ferrovia, né? Tem muito mais grãos sendo transportados, tem muito mais itens sendo transportados na malha ferroviária quando você tem a economia crescendo. Quando a economia está decrescendo, você não tem tanto assim, tá? Outra questão, materiais de transporte, tá? Outro setor, o último setor tipo lancha aqui dos principais que eu quero destacar para você. Materiais de transporte, por exemplo, Marco Polo, né? Tá? Que é uma empresa de caminhões, né? Eu posso pensar na Fras-le, por exemplo, que é a líder em pastilhas de freio. Por quê? Se você tem crescimento da economia, você tem mais agitação, você tem mais movimentação, você tem mais frete, você tem mais encomendas sendo levadas. Então você tem mais desgaste nos veículos, né? Principalmente no Brasil, que você tem uma dependência do setor rodoviário muito grande, né? Que é um dos grandes problemas, uma das grandes mazelas do Brasil, é a gente não ter uma malha ferroviária boa. Mas isso é outra história. Então, esse setor de material de transporte, ele é muito mais necessário em momentos de crescimento da economia, porque tem muito mais desgaste nos veículos nos momentos de crescimento da economia, certo? Então, aqui, as principais representações do setor tipo lancha, né? Setores tipo lancha, essa categorização. Setor de construção civil, de todos os listados aqui, é o que eu mais gosto, tá? De todos os tipo lancha para 2023, na minha visão. Construção civil, varejo, vestuário, shopping center, turismo, transporte, focando nos modais, tá? E materiais de transporte.